Olá, investidor, tudo bem? E o Ibovespa atingiu sua sexta máxima histórica no mês de junho, ao bater a casa dos 130 mil pontos. Com isso, alguns ativos começam a ficar mais esticados e outros com fundamentos apenas para o longo prazo. Mas existe uma possibilidade de você encontrar oportunidade de entrada no curto prazo. E eu estou aqui hoje com o analista Henrico Cozzolino. Tudo bem, Henrico? Tudo bem, João. Para falar um pouquinho mais para a gente como que funciona, como que a gente identifica essas oportunidades de entrada no curto prazo e como que é essa técnica. O Henrico é analista certificado, ele já tem mais de 9 anos de bagagem no mercado financeiro. E Henrico, eu gostaria que você explicasse para nós, aqui a gente sempre fala da análise fundamentalista, né, que é a base das nossas análises aqui, mas como que funciona a análise técnica, como que a gente pode utilizar, né, dessas vantagens da análise técnica para surfar aí o curto prazo, para poder lucrar no curto prazo. Fala um pouquinho mais para a gente como que funciona. Bom, análise técnica e fundamentalista, duas escolas diferentes, né, mas são irmãs. A gente pode falar que muitas vezes elas se conversam, né, Jô? Tem suas diferenças, né? Não dá para falar que uma escola é melhor do que a outra, né? São abordagens diferentes, né? Enquanto uma análise fundamentalista, como a maioria já sabe, acaba abordando princípios de múltiplos, contas do balanço, a qualidade daquela empresa, quanto existe de dívida. Modelo de negócio. Exatamente, né? Modelo de negócio. A análise técnica tenta simplificar tudo isso que tem no fundamento, que tem naquele dia a dia da empresa mesmo, por meio do estudo do preço. Então, através de parâmetros passados e comportamentos passados do preço, a gente tenta projetar qual seria o comportamento futuro daquela ação. Entendi. Então é isso, né? A gente pode, não existe um certo e um errado, tanto para análise técnica quanto para fundamentalista. A gente pode, inclusive, casar essas duas análises, né? Essas duas estratégias para quando a gente for avaliar um papel. E depende também do objetivo que a gente tem, né? Se é uma coisa mais de curto prazo, de longo prazo, como que a gente quer, que tipo de operação que a gente quer fazer, né, Henrico? Exatamente. Mas e as vantagens de se utilizar a análise técnica? Fala pra gente. Acho que a principal vantagem é que ela é simples, né? Mas não podemos confundir com simplista, né? Todo mundo consegue olhar um gráfico e entender um movimento de tendência ou o comportamento daquela ação, né? Num determinado fato relevante, mas a gente tem que tomar alguns cuidados também com a simplicidade da análise técnica. Mas se eu pudesse resumir uma qualidade da análise técnica, seria a facilidade e que qualquer iniciante consegue, por meio da análise de um gráfico, entender um resumo, pelo menos, do comportamento daquele dia a dia da empresa. Entendi, tem uma regrinha ali que você segue, né? Tipo, você falou aí dos princípios, que é até da teoria de Dow, né, que o pessoal conhece bastante. Mostra para nós no gráfico como que a pessoa poderia identificar isso com facilidade. Bom, se a gente olhar no gráfico da Vale, né, a gente sabe os fundamentos da empresa, baixa dívida, minério subindo, mas não necessariamente se a gente tomar como base só a análise técnica, a gente precisa saber disso, né, dos fundamentos, né? Esses fundamentos bons estão refletidos nesse gráfico, né? Então, se a gente olhar, o ativo está em tendência de alta e qualquer ponto que o preço corrija até essa linha de tendência de alta pode ser uma oportunidade de compra. E o ativo tende a permanecer dessa forma, em tendência de alta, segundo o princípio da teoria de Dow, até que essa tendência seja revertida. Vamos colocar o gráfico na tela, aí você mostra para nós assim como que funcionam essas tendências. Combinado. Se a gente olhar então aí o gráfico da Vale, né, a linha de tendência de alta em verde, você pode ver que toda vez que o papel corrigiu os preços, né, ou seja, houve quedas para próximo dessa linha de tendência de alta, e aí é importante a gente entender, né, quando eu falei lá atrás do simples e não simplista, é aquela região de preços, não necessariamente a gente vai cravar o preço determinado na linha de tendência de alta, mas se a gente observar todo momento que a Vale corrigiu os preços na linha de tendência de alta, a gente pôde ter uma boa oportunidade de compra. E a gente falando de análise técnica, na próxima semana a gente vai ter nos dias 15, 16 e 17 uma minissérie que o Henrico fez aqui para nós, que ele mostra aí na prática como que é possível você identificar essas oportunidades do curto prazo e lucrar também no curto prazo. Então, se você quiser saber como que funciona, né, no exemplo prático mesmo, você se inscreve no link que a gente vai deixar aqui na descrição e confere lá que tá muito bacana. Bom, pessoal, por hoje é isso. Henrico, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Gil. E até a próxima.